Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na série Fé. Eu espero que você tenha assistido o vídeo anterior da pastora Janete falando sobre os níveis de fé. Hoje nós vamos abordar o primeiro dos níveis, que é exatamente a fé natural. Vamos nessa aventura? Quero acompanhar você a abrir a sua agenda, a anotar, liga o teu equipamento, anote cada um desses níveis, porque eles são importantes para a sua caminhada de vitória. Vitória depende de fé. Sabe qual é a fé que eu quero conversar um pouquinho com você hoje? É o primeiro degrau, é a fé natural. Exatamente, a fé natural. Essa fé, queridos, por que ela é considerada a primeira fé ou o primeiro nível de fé? Então, como o nome diz, ela é natural. Eu posso dizer que essa fé é uma fé pitagórica, né? É a fé da matemática, a fé da ciência. Por isso que ela é uma fé pitagórica, né? O pai da matemática. 1 mais 1 é 2 e deu. Só que é importante você observar que esta fé, a fé natural, por ela ser muito racional, por ela ser exatamente muito com base na ciência, ela não te leva a níveis profundos. Todos nós temos essa fé, mas é importante passarmos dela. Você vai entender o que eu estou falando. Vem comigo então, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dar para você alguns exemplos dessa fé. Mas antes eu quero que você entenda que essa fé, ela pode ser resultado de uma tradição cristã, de uma tradição religiosa. Ah, meu pai era de tal igreja, de tal religião. O meu bisavô, o meu avô era de tal religião. Então, essa é uma fé natural, ela vem já de uma tradição. Ela não excede a essa educação religiosa. É uma fé que tem muitas vezes uma opinião pública, ela tem um consenso social, ela pode ser ortodoxa, verdadeira sim, mas apenas escriturística. Ela é uma fé que não excede, ela não está arraigada no coração. Por isso é importante você observar esse primeiro nível. Vamos lá? Eu quero dar alguns exemplos para você, então, da fé natural. Queridos, Mateus, capítulo 7, versículo 26, fala da casa que tem o seu fundamento na areia. Olha que interessante. Diz assim, Mateus 7, versículo 26. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Este é um exemplo típico da fé natural. Quando Jesus estava falando a um homem insensato, porque ele conhece a profundidade, Jesus é a rocha, e o próprio Jesus está falando de algo sobrenatural, e ele coloca um exemplo de um homem que escuta o sobrenatural, escuta as minhas palavras. As palavras do Senhor Jesus são de sobrenatural. Elas te levam ao sobrenatural. Ela te leva a esse nível mais profundo. Mas se nós escutamos as palavras do Senhor de um nível profundo, de um nível forte, como Pedro, que caminhou sobre as águas, essa não é uma fé natural. Nós vamos chegar lá depois. Essa fé natural não caminha sobre as águas. Ela é uma fé natural. Essa é aquela fé que nós vamos no médico e ele vai receitar um remédio e nós vamos curar, porque nós estamos a favor da ciência. Lembra que eu falei que era uma fé lógica? Uma fé pitagórica, o pai da matemática, 1 mais 1 é 2. Essa é a fé natural. E Jesus fala assim, mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre
a areia. Gente, esse é um típico exemplo de uma fé natural. Eu escuto as palavras de sobrenatural, eu escuto palavras que podem me levar além, mas eu fico de uma maneira mais natural. Eu creio, sim, é uma fé, de uma maneira mais natural, uma fé que não excede muito. Outro lá, segundo exemplo, tem Atos, olha que interessante, no capítulo 26, do versículo 27 ao 28. Atos, capítulo 26, do versículo 27 ao 28. Olha o que diz aqui, queridos. Crê tu nos profetas, palavra do apóstolo Paulo. Olha só, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? É uma pergunta. Sei que crês, disse Agripa a Paulo. Por pouco me persuades a fazer-me cristão? Olha só, sabe o que ele está dizendo aqui? O próprio rei Agripa, olha, eu tenho uma tradição religiosa. E você está querendo me levar para ser cristão? Eu não quero exceder. Eu já tenho o meu nível de crença. É exatamente isso que ele está falando. É exatamente isso que Agripa está falando para Paulo. Não me leva, não me estica mais. É aqui que eu fico. Olha só, queridos, vou repetir. Atos 26, 27 e 28. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo, tentando esticar essa fé natural do rei Agripa. Sei que crês, disse Agripa a Paulo. Por pouco me persuades a fazer-me cristão? Tradição na crença é uma história, queridos, muitas vezes contada e que passa de geração a geração. É um típico exemplo. O rei diz assim, olha, eu fico nesse nível, apóstolo Paulo. Tu quer me persuadir a essa sua fé, me fazer cristão? Me deixa eu ficar na tradição dos meus pais. Que interessante, né? A religião, fé natural. Eu tenho essa, tá aqui, eu creio em Deus e ponto. É exatamente isso. Já acontecia, não é coisa moderna não, viu, gente? Olha só, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Me acompanhe na leitura, Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. Fazes bem, se assim você crê, porque os demônios também creem e estremecem. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Exatamente. Se Pitágoras, o pai da matemática, o homem da lógica, das razões, dissesse que crer, seria algo lógico. Olha o que ele diz aqui, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Ele está falando de algo lógico. Queridos, é algo que está muito óbvio, ok? Então, essa é a fé natural. A fé natural, além de depender de evidências, ela depende também de uma lógica, ela depende de uma exatidão. Por quê? Porque ela não aceita nada ao contrário do que tem que ter efeitos satisfatórios. Nada contrário. Eu vou dar outros exemplos, queridos. Eu falei da matemática, de Pitágoras. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8, ponto. É uma exatidão. Este é um exemplo de lógica. Eu ganho R$1.000. Eu não posso gastar 1.200 porque eu vou ficar com dívida. Mesmo que eu faça, seja algo muito de um momento, essa pessoa não consegue. Ela fica desesperada. Por quê? Porque ela está crendo na exatidão, na lógica, na matemática. Tá? Então a fé natural, queridos, ela é uma fé que nós podemos considerar fé das evidências. Quando você pensa em fé natural, é uma fé das evidências. Tá? E sem evidências, ela o que é? Uma fé natural. Ela não consegue acreditar no que não vê. Ok? Então se ela é fé da evidência, ela não consegue ir além. Ela não consegue crer naquilo que ela não vê. Você compreende isso? Isso é a fé natural. Olha só, querido, eu coloquei aqui em evidência alguns perigos que eu observei da fé natural.
Sendo que a fé natural, ela não aceita um fato de depender de resultados sobrenaturais, ela fica muito presa nessa exatidão. Então o que acontece? Às vezes, acontece que começa a viver o quê? Um sofrimento. Porque a exatidão me lembra o quê, queridos? A lei, lá no passado. Sabe? Muito exata, como uma engrenagem. Mas às vezes, já deve ter acontecido com você, você vive momentos que não foi como você desenhou. Momentos diferenciados, que você não planejou e acaba vivendo. E sabe, queridos, aí vem sofrimento. Porque você planejou 1 mais 1 é 2. Você foi no médico e planejou que aquele remédio iria funcionar. Que a sua fé é natural na ciência, na medicina, no estudo daquele profissional. Ele estudou para isso mesmo. Nós precisamos acreditar. Eu falei no começo que todos nós temos um pouco dessa fé natural. O problema é que nós precisamos ir além. Essa fé, ela nos prende. E aquilo que te prende traz sofrimento. Porque quando a exatidão, a engrenagem começa a quebrar, a exatidão, o Pitágoras começa a errar o cálculo, é uma ciência exata, é uma natural, uma fé natural, é uma ciência exata e de repente começa a dar errado. Alguns números, você não planejava a pandemia, não planejava aquela doença, não planejava aquela viagem, não planejava aquela surpresa, aquela visita que veio. E aí você teve um gasto extra e a engrenagem quebrou. Sabe qual é o problema? Neste momento, você começa a viver em sofrimento, porque você depende da engrenagem. O sofrimento, sabe o que ele traz, queridos? O sofrimento vai trazer a escravidão. E por sua vez, o escravo, ele fica doente, ele adoece. E aquele que adoece, ele tem as suas esperanças quebradas, cortadas. Sem esperança, não tem luta. E se você não luta, o que você não tem? Vitória. Você não consegue. Quem está doente, está sem esperança, não luta. Se não luta, não tem vitórias. E o coração, ele não aceita tal situação. E sabe como é que ele se sente? Desprezível e abandonado. Olha o perigo, queridos, de nós permanecermos nessa fé natural. Esses são os efeitos da fé natural. Ele depende da evidência, ele depende da lógica. É ver para crer. A fé natural, queridos, muitas vezes ela é também, sabe o quê? Refém das emoções. A gente depende muito de como nós estamos sentindo. Isso é um problema. Pois sempre quem age com o coração decepciona, porque vive alguns momentos ilusões, fantasias, e às vezes não pensa, não faz análise. Interessante, né? Mesmo sendo lógico, cai por causa das emoções. Sofre porque depende disso. E às vezes acaba murmurando. Sabe? Um cristão que vai na igreja, alguém que é de Deus e de repente está com sua fé no nível natural. Nunca gosta da pregação, nunca gosta dos louvores, não consegue fazer amizade com os irmãos. E quando alguma coisa de errada, decepciona, fica doente, doente não luta, sofre nas suas emoções, fé do nível natural. Eu quero concluir esse nível falando para você de um exemplo típico que eu sei que você conhece e talvez tenha pensado nesse exemplo quando falamos de fé natural. É ele mesmo, Tomé. João, no capítulo 20, versículo 25, fala deste homem, Tomé. Só que o interessante é que ele era um dos 12. Tomé foi um dos 12, queridos. Veja, até mesmo na liderança, nós podemos ter pessoas com essa fé natural. E que não seja nós, queridos. Que não seja você. Sai desse nível urgente, amém? Ele precisou o quê? Tocar nas mãos do Senhor Jesus. E no lado do Senhor Jesus. Para crer. Ele estava conversando com os discípulos, com os colegas de discipulado, dizendo, olha, eu não vi ainda, mas
eu preciso tocar para ver, ou preciso ver para crer. Eu preciso, nesse momento, eles estavam numa sala fechada e Jesus entra no meio deles e já entra falando com Tomé. Leia João 20, 25. Quando Jesus chega, ele já fala dizendo, olha, toca nas minhas mãos e toca aqui no meu lado. Veja quem eu sou. Queridos, isso me toca profundamente e aqui eu quero concluir. Jesus não gosta de um 12. Jesus não gosta de um discípulo. Jesus não gosta de um cristão autêntico que ama no fundo do seu coração a Deus e venha permanecer na fé natural. Jesus estava com os 12 e ele chegou naquele lugar. Ele olhou diretamente para Tomé e ofereceu as mãos e o lado para dizer, toca aqui. Você precisa ver para crer? Então eu estou aqui. Mas sai desta fé natural e vamos para outra fé. Vamos para a fé de salvação, para a fé de milagres, para a fé de promessas. Queridos, Deus abençoe você. Eu espero estar ajudando para que você aumente o nível da sua fé. Semana que vem nós teremos fé de salvação. Você sabe que fé é essa? Aguarde então o nosso próximo episódio. E vamos todos sair desta fé natural. Não vamos caminhar na beira do mar, na praia. Vamos fazer igual a Pedro, caminhar na profundeza. Amém, queridos? Não vamos ficar no barquinho. Ficar no barco é ficar na exatidão. Eu sei que os meus pés estão flutuando naquele barco. Eu estou com a segurança da embarcação. O Senhor está nos convidando nesses dias mais do que nunca. Você precisa ter uma fé diferenciada. Sai do natural, vamos para cima. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.